Hello pessoas do meu canal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma temporada do Arquivo Especial. Acharam que ia se livrar de mim? Não se livraram de mim. Estou aqui pela quarta vez, né? A quarta temporada. Não vou prometer episódios assim, né? Se falar quantos episódios vai vir, porque a gente sabe que nem sempre eu cumpro, né? Então assim, só saibam que vai ter temporada. Hoje vamos abrir, né, falando de uma pessoa assim, que eu prometi há várias temporadas e que finalmente está sendo vingada essa pessoa. Hoje vamos falar de Francisco Anísio de Oliveira Paula Filho, conhecido como Chico Anísio. Gente, se preparem, sentem aí que o currículo vem gigantesco agora, viu? Chico Anísio, que foi um humorista, ator, radioator, produtor, locutor, roteirista, escritor, dublador, apresentador, compositor e pintor. Muita coisa. E vem mais ainda ao longo do vídeo, tá, gente? Ele foi conhecido, né, notoriamente por seus inúmeros quadros e programas humorísticos na TV Globo, emissora onde trabalhou por 40 anos, e ele teve ali mais de 200 personagens criados e interpretados por ele. Com 63 anos de carreira, ele é considerado um dos mais geniais humoristas brasileiros e em 2009 recebeu a mais alta honraria da cultura no Brasil, a Ordem do Mérito Cultural. Hoje o Arquivo Especial é dedicado a Chico Anísio. Então, para não ter muita enrolação, que o vídeo já vai ser gigante, se inscreva nesse canal, deixa o like de vocês, ativa o sininho para vir mais episódios do Arquivo Especial e mais vídeos aí, gente. Vamos ajudar a gente? Obrigada, viu? Um beijo a vocês. Então, agora roda a vinheta, que a gente vai falar mais sobre Chico Anísio. Chico Anísio nasceu em Maranguape, né, no Ceará, no dia 12 de abril de 1931. Ele se mudou com a sua família para o Rio de Janeiro quando ele tinha apenas 7 anos de idade, passou a viver por lá. E aí, ele sempre fala nas entrevistas que ele só virou artista por conta de um jogo de futebol. Que aí eu vou explicar essa história antes de botar até o próprio Chico Anísio contando. Porque ele foi fazer um teste numa rádio. Mas só que, assim, esse teste, ele nem ia, na verdade, fazer, nem saber da existência do teste. Foi assim, ele foi jogar futebol com os amigos dele, e eles combinaram num campo tal. Só que aí, esse campo tal, eles podiam jogar descalço, porque o campo era mais tranquilo ali, acho que era de terra, um negócio assim. Então eles iam descalço. Só que de última hora eles mudaram o lugar, e aí precisava da chuteira. Aí ele falou, então, ó, vocês me esperam aqui, que eu vou lá em casa buscar, e aí eu volto pra gente jogar, ok? Ok. Quando ele chegou na casa dele, a irmã dele estava saindo com um amigo dela, porque eles iam fazer um teste lá na Rádio Guanabara. Mas antes ele tinha perguntado, onde vocês estão? Eles falaram, a gente vai fazer um teste pra rádio. Aí ele falou assim, eu vou com vocês, só espero eu voltar lá no campo de novo e avisar que eu não vou poder jogar mais. E aí ele foi e fez o teste, nisso ele já tava com o quê? Com uns 16, 17 anos. E ele fez o teste e ele meio que passou. Ele passou em segundo lugar, ele ficou atrás, né, de ninguém mais, ninguém menos que Silvio Santos, né? Silvio Santos catou o primeiro lugar, aquela vozona do Silvio Santos, Silvio passou na frente. Eu digo muito que eu sou artista porque esqueci o tênis. Eu ia jogar uma pelada e o jogo ia ser no campo do Fluminense, que era gramado, a gente jogava descalço e tal. Então quando eu cheguei na esquina para encontrar o pessoal do Tapelado. Tapelado, fiquei sabendo que eu jogava no campo do Aliança, tinha lá no alto da rua General Glicério, e era de terra.
Então eu tinha que pegar o tênis. Eu falei, então vocês vão pra lá que eu vou em casa pegar o tênis e encontro com vocês lá. Quando eu cheguei em casa, minha irmã ia saindo com um amigo dela, o Oromar, e eles iam fazer um teste na Rádio Guanabara. Onde é que vocês vão? Fazer um teste? Ah, então eu vou também. Você vai passar lá por lá pra avisar que eu não vou jogar. E eu vou também. Aí fui e passei, por isso tô aqui no Globo Repórter. Mas aí, né, ele conseguiu o serviço lá na Rádio Guanabara. Ele começou a fazer várias funções lá na rádio, tipo, ele era radioator, tinha umas novelinhas lá na rádio, ele fazia, ele era comentarista de futebol, e foi fazendo isso até chegar nos anos 50, né, que na década de 50, ele trabalhou nas rádios Mairique Veiga, Clube de Pernambuco e Clube do Brasil. E aí, depois ele foi para a TV Rio, né, em 1957, onde ele estreou o programa Noite de Gala. Depois disso, ele estreou o programa Só Tem Tantã, lançado por Joaquim Silvério de Castro Barbosa, que foi chamado mais tarde de Chico Total, que depois a gente vai entrar na tour do Chico Total. Além de escrever e interpretar seus próprios textos na rádio, televisão e cinema, sempre com humor fino e inteligente, Chico Anísio se aventurou com relativo destaque pelo jornalismo esportivo, teatro, literatura e pintura, além de ter composto e gravado algumas canções. Sobre isso, eu não sei se a gente já chega agora, mas eu tenho que citar que quando o Chico Anísio, lá pelos anos 70, ele se juntou com Arnô Rodrigues e eles quiseram primeiro fazer uma paródia, uma coisa meio assim do Caetano Veloso. Aí ele criou o Baiano e os Novos Caetanos e eles lançaram algumas músicas, os dois, e fez sucesso no Brasil e no mundo. Ganharam vários prêmios com tipo, disco de platina, essas coisas assim. Se você encontra, se vocês entrar tipo, em plataformas de streaming, Spotify mesmo, tem lá Baianos Novos Caetanos com as músicas lá. Então assim, ele arriscou ali na música e meio que deu certo, mas só durou também essa época, tá? Ele não continuou com isso depois. Só cantava quando era nos programas dele, que ele ia fazer alguma paródia, alguma coisa assim. Chico Anísio esteve ligado à Globo desde 1968, no qual apresentou vários programas como Chico City, Chico Total, Estados Anísios de Chico City, Chico Anísio Show, Zorra Total, Chico Anísio Amigo, tudo com Chico Anísio ali. Tudo que é programa que vocês possam imaginar relacionado ao humor, ele fez. Já fez participação no Vivo Gordo, do Jô Soares, Satiricon, e por aí vai, gente. Olha, é um mar de programas ali com ele ali na Globo, onde ele ficou até a morte dele, né? E ele conseguiu também um status de estrela num elenco que contava com os artistas mais famosos do Brasil, já na época, quando ele entrou. E ficou sendo uma das maiores estrelas da Globo até a sua morte, até hoje, se você for parar pra ver. Ele é uma das maiores estrelas da emissora, né? Porque ele deu muita audiência pra Globo, ele era muito respeitado lá. Então tem todo uma coisa assim. Bom, depois que o Boni, né, o pai do Boninho, depois que o Boni saiu da Globo, em 1996, ele perdeu espaço na programação. Porque aí em 96 o Chico ainda tava com o Chico Total. E aí, depois disso, o Chico chegou até a sofrer um acidente, depois com a mandíbula, teve todo um negócio, e foi a partir daí que ele foi começando a fazer menos programas. Porque antes ele fazia vários programas, tipo, ao mesmo tempo. Ele fazia o Chico Anísio Show, depois ele fazia a Escolinha do Professor Raimundo, e fazia não sei o que. Então ele ainda tava naquele pique de fazer 500 mil personagens. E fez ainda até os últimos anos de vida dele. Ele não queria parar, ele ia seguindo do mesmo jeito. Nos anos 2000, ele chegou a continuar a Escolinha do Professor Raimundo e fez uma participação especial no Sítio do Pica-Pau Amarelo, onde ele interpretava o Dr. Saraiva. E mais tarde participou da novela Sim a Moça na Rede Globo. Um dos seus últimos trabalhos, além do Zorra Total e o especial Chico Anísio e Amigos, foram no filme Up e Altas Aventuras, que ele dublou o Sr. Carl Fredricksen, o velho lá, sabe o velho lá do filme? O Chico Anísio dublou ele. E na novela Caminho das Índias, que o Chico Anísio ele fez o papel do Namit, que era... Ele meio que era pai do personagem do Márcio Smelling, que era o... Esqueci o nome do personagem agora. Ai, meu Deus. O Radesh. Ele era bem trambiqueiro na novela, sabe? Então ele fez essa participação na... Sei lá, na última fase quase, assim, da novela. Depois ele fez algumas coisas pro Zorra Total e mais alguns programas tipo Chico e Amigos. Bom, agora a gente vai entrar aqui num tópico sobre vida pessoal, que a gente vai falar de família, inclusive sobre sua morte e outras questões aqui. Agora a gente vai falar sobre o tópico de família. Eu vou falar mais sobre a carreira dele, né? Sobre seus personagens, seus programas.
Mas aqui, sobre a família, eu vou ler aqui no roteiro, gente, não que eu já não tenha lido desde o começo, porque é muita coisa, tá, gente? É muita pessoa que nem tem como decorar, uma hora e acabar esquecendo de alguém, ó. Chico Anísio é pai do ator Lug de Paula, que foi conhecido como seu boneco na Escolinha do Professor Raimundo, do ator, comediante e dublador Niso Neto, fazia o Ptolomeu na Escolinha, do diretor de imagem Rico Rondelli, do DJ Cícero Alves, do ator e escritor Bruno Mazeu, que alguns anos atrás estava fazendo a nova versão da Escolinha do Professor Raimundo, como Professor Raimundo. Também era pai de Rodrigo e Vitória. E também de André Lucas, que é essa filha adotivo, mas também fez parte de seus programas. Até aí a gente já falou só dos filhos. Agora senta que lá vem a história. Chico também era irmão da atriz falecida Lupe Gigliotti. Ele contracenou com ela em vários programas, incluindo a Escolinha do Professor Raimundo, que ela era a dona escolástica. Bom, ele também é irmão do cineasta Zelito Viana e do industrial, compositor e ex-produtor de rádio Elano de Paula. Segura que vem mais, gente. Também é tio do ator Marcos Palmeira, da atriz e diretora Sininha de Paula, e é tio-avô da atriz Maria Maia, filha de Sininha com Wolf Maia. Tá passada, gente? E não acabou ainda. E ele, antes de falecer, ele era casado com a Malga de Paula, que não foi também o primeiro casamento dele, que a gente sabe muito bem que antes da Malga, acho que teve mais uns 5 ou 6 relacionamentos, como a Zélia Cardoso de Mello e muitos outros, gente. Teria só um tópico aqui só das esposas do Chico. Então essa é a gigantesca família de Chico Anísio, e agora a gente vai falar mais um pouco sobre sua carreira. Bom, como eu disse a vocês, ele estreou ali na Globo nos anos 60, mas ele já fazia muitas outras coisas anos antes, como a Escolinha do Professor Raimundo. Quem quiser, tem um vídeo inteiro sobre toda a história da Escolinha do Professor Raimundo. Vou deixar aí o link, o card, tudo pra vocês. A Escolinha, ela estreou na rádio Mairink Veiga nos anos 50, especificamente em 1952. Ele já fazia o Professor Raimundo e foi seu primeiro personagem. Depois disso, é claro, veio os outros 209. Assim, 209 que ele fez e interpretou, porque se for, assim, na prática, são mais de 400 personagens, porque além dos personagens que ele fazia, tinha um núcleo dos personagens, que ele mesmo criou também, fora outros personagens conhecidos como Zé Bonitinho, que foi ele que criou, entre vários outros. Então, tipo, tem muito personagem ali, tipo, criado nas mãos dele. Então ele começou ali, depois foi pra televisão, outras TVs antes da Globo. Depois o Professor Raimundo veio pra Globo e ficou ali nos programas de Chico Anísio como quadro. Depois foi pra um programa solo, de 1990 até, sei lá, 95. Depois entrou como quadro no Zorra Total. Depois voltou a ser programa solo. Depois voltou pro Zorra Total, entendeu? Virou um auê ali. Mas fora isso, ele teve também os programas mais famosos dele, que era o Chico Anísio Show, que teve ali nos anos 80, um pouco ali nos anos 70. Chico City, Estados Anísios de Chico City, que foi ali nos anos 90. Chico Total, que teve ali nos anos 70, voltou depois nos anos 90 uma outra temporada, onde ele fazia vários seus personagens, contracenava com vários outros atores, que isso era uma coisa que todo mundo falava, que era que ele fazia escada pra vários humoristas, como na Escolinha. Ele era o personagem principal, porque ele era o Professor Raimundo, mas ele fazia escada e lançava muitos outros humoristas. Às vezes o povo se esquecia que o Professor Raimundo tava lá, porque ele dava espaço para vários outros humoristas que ele lançou. Muitos ali, tipo Heloísa Perissé, Tom Cavalcante. Gente, tem muitos humoristas. Se eu for parar pra citar, vai render um tópico inteiro. Então isso era uma coisa que muitos falam até hoje. Até gente que nem chegou a trabalhar com ele, que fala que se inspirou nele pra fazer o que faz. Então teve tudo isso aí englobado em toda a carreira dele, com os programas de humor que dava muita audiência. E ele foi fazendo isso até o fim de sua vida. Um dos últimos programas dele foi com o Zorra Total, acho, ali para 2009, 2010. Depois disso ele foi ficando doente até falecer, mas se ele não tivesse falecido, eu tenho certeza que ele continuaria. Isso a gente vai ver agora no último tópico, que é problemas de saúde e morte, né? Que a gente vai explicar melhor sobre isso, eu vai explicar melhor sobre isso, sobre os seus últimos anos. Em 2 de dezembro de 2010, Chico Anísio foi internado, né? Ele deu entrada no hospital devido à falta de ar. E isso era uma coisa também que ele já falava um pouco antes, que sempre quando perguntavam pra ele em entrevistas, tem alguma coisa que você já arrependeu na sua vida? Ele falava que se tivesse uma coisa que ele mudasse, assim, na vida dele,
seria ter parado de fumar há muito tempo. Que ele fumou por um bom tempo. E ele sabia que isso agravaria na saúde dele em algum momento. Ele tinha essa preocupação. Então, por isso que ele sempre falava, tipo, que era o vício no cigarro, que se ele tivesse parado muito tempo antes ou nunca tivesse fumado, talvez as coisas teriam mais fácil para ele. Ele deu entrada no hospital por causa de uma falta de ar. E aí, na avaliação inicial, detectou que tinha uma obstrução na artéria coronariana sendo submetida à angioplastia. Gente, estou lendo aqui o roteiro descaradamente, porque termos médicos vocês sabem que não são o meu forte. Então, sempre leio nesse último tópico. Depois, ele ficou 109 dias internado, recebendo alta apenas em março de 2011. Nesse período, ele permaneceu a maior parte do tempo na UTI. Depois que ele se recuperou disso, né, desse tempo que ele ficou internado, ele chegou a falar em várias entrevistas que ele achou que ele ia morrer, que ele viu a vida passando pelos olhos dele. Vai entrar ao longo do vídeo aqui alguns trechos. A expectativa de vida é 85 anos. 82 anos. Eu estou pertinho dela. Mas eu vou passar por ela. E passando por ela, a próxima expectativa de vida vai ser um 100. E aí, em 23 de abril de 2011, ele voltou ao Zorra Total, fazendo apenas a personagem Salomé, porque era aquela personagem dele que ficava sempre sentada ali, no telefone, que começou com o presidente Figueiredo, que ela sempre ligava pro Figueiredo, que ela falava que foi professora dele. E aí, nessa última fase, como era em 2011... ele falava com a Dilma. A Dilma Rousseff, na época, já estava no primeiro mandato dela. Estava no primeiro mandato dela na presidência do Brasil. Então, ele sempre, lá no Zorra Total, fazia as sketches conversando no telefone com a Dilma. A gente sabe que não era a Dilma realmente no telefone, mas na sketch ele estava falando com Dilma Rousseff. E aí, depois disso, ele estava se preparando para gravar mais alguns filmes. Que ele ia fazer participações de filmes como A Hora e a Vez, Desde o Princípio... e outros. Só que aí em novembro de 2011, especificamente no dia 30, ele foi internado novamente devido a uma infecção urinária. Depois de 22 dias ele recebeu alta, em 21 de dezembro, e no dia seguinte, dia 22 de dezembro, ele voltou a ser internado de novo. Só que aí ele tava com uma hemorragia digestiva e já tava pesando um pouco mais ali. E aí em fevereiro de 2012 ele foi diagnosticado com uma infecção pulmonar. Depois ele apresentou uma piora nas funções respiratórias e renais, já em 21 de março de 2012. E 2 dias depois, no dia 23 de março de 2012, Chico Anísio faleceu, aos 80 anos, no Hospital Samaritano do Rio de Janeiro, por falência múltipla de órgãos. Morreu o humorista Chico Anísio. Os médicos dele acabam de fazer o anúncio no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro. E a gente vai falar agora, então, com a repórter Mônica Sanches. Mônica. Patrícia, o humorista Chico Anísio chegou a ter 2 paradas cardíacas e foi reanimado hoje por volta do meio-dia. E aí foi uma comoção nacional, porque ele tinha 80 anos, mas ele era um ícone no Brasil, um gênio. Até hoje ele é considerado o mestre do humor, e com razão, né? Motivos não faltam para esse título, um título merecidíssimo para ele. E aí o Brasil parou, porque ele tava até perto dele ser internado, fazendo vários programas ainda na Globo. O povo gostava muito. Até hoje, quando reprisam os programas, eu mesmo assisto, né? Como Escolinha do Professor Raimundo, o povo assiste. O povo tem uma memória muito grande afetiva com ele, pelos personagens e pela história dele em si, que muita gente gostava de Chico Anísio, até hoje gostam. Então o Brasil parou, assim, a Globo então, gente, porque ele era um dos artistas principais ali da Globo, não saiu de lá em nenhum momento, então a Globo parou, fez grandes homenagens, todas as emissoras falaram sobre ele e tudo mais, e aí veio várias histórias sobre ele depois, que muita gente não sabia nem na época que ele ainda estava vivo. Como até a história da Salomé, que eu comentei agora há pouco, a Salomé. Nos anos 80, no auge ali, do Chico Anísio Show, Chico Total, o presidente Figueiredo chamou ele para ir até o Planalto para se apresentar como Salomé. Ele não queria o Chico Anísio, ele queria a Salomé. Então ele ficou o dia inteiro no Planalto, vestido de Salomé, com aquele vestido, aquela peruquinha, vestido de véia lá, apresentou lá, falou tudo e foi atendendo todo mundo. Depois o povo foi tirar foto com ele, foi abraçar ele, montado da personagem.
Então o povo levava muito a sério os personagens, tanto que ele mesmo falava que ele só conseguia imitar a voz dos personagens se ele tivesse caracterizado. Pra ele não fazia sentido, tipo, chegar nele, Chico Anísio, faz a voz, sei lá, da Zambuja. Não fazia sentido pra ele falar isso, porque pra ele o personagem era uma pessoa à parte dele. Então só ia funcionar se ele tivesse caracterizado o personagem. Você tem aquela mania, todo mundo que te encontra fala, pô, imita o Azambuja, imita... Não, isso há quem peça ainda. E que você jamais fez. Não, é difícil. É difícil fazer a voz sem estar vestido. Mas sabe? Faz diferença? Muita. Faz a hora muita. que você está caracterizado, literalmente baixa a entidade. Baixa, isso. Porque, sabe, eu acho que o personagem, eu faço o possível para que você encontre o Pantaleão sem que eu esteja. Sabe, porque isso é uma prova de que ele existe, de que ele é um personagem vivo, né? Há muitas pessoas que me falam, pô, na minha terra tem um cara igual ao Pantaleão, tem um cara... Porque eu sou um cara que é igual ao Quen-Quen. Então eu escuto muito isso, o cara que parece com a Zambuja e tal. O que era uma coisa interessante, porque ele fazia tão bem os personagens. Pra mim, o Professor Raimundo é uma coisa, ele é outra. Então, pra mim, eu já tenho isso comigo, né? Meus personagens favoritos do Chico são o Professor Raimundo, o Alberto Roberto, eu gosto bastante. O Tintones, que eu acho icônico, a sátira que era feita do Tintones. O Painho, eu gosto bastante. Nossa, gente, é muito personagem. O Coalhada. A Salomé, inclusive. A Neide Taubaté. Gente, a Neide Taubaté é um ícone. Sabe, eu poderia passar trecho de todos os personagens aqui, mas aí o vídeo ia ficar mais longo ainda. Mas a Neide Taubaté, eu preciso passar um trecho dela. Antigamente diziam que era inspirada numa outra apresentadora, uma jornalista lá. Mas, tempos depois, foi dito que a Neide Taubaté era inspirada na Hebe Camargo, o que eu achei tudo. Porque a Neide Taubaté tem uma energia da Hebe, porque ela entrevistava as pessoas, falava umas coisas, aí o povo falava, sei lá, eu viajei o mundo fazendo uma turnê lá. Nossa, verdade. Sabe? Gente, era icônica a Neide Taubaté, sabe? Um ícone. Claro que, assim, de todos, acho que eu gosto mais do Professor Raimundo e do Alberto Roberto. Mas eu tenho um carinho enorme pela Neide Taubaté e os outros 209 personagens de Chico Anísio. Estamos hoje aqui com Berenice de Todos os Santos, atriz conhecidíssima das nossas telenovelas, que anda fazendo o maior sucesso do mundo comunista. Me diz uma coisa, Berenice. Como foi que se tornou uma atriz assim, internacional, através do grande sucesso da novela Nega Doida? Realmente, Neide, realmente a Nega Doida foi um presentão pra mim. Depois do seu falecimento, seu velório aconteceu no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que foi aberto ao público ao meio-dia, onde se reuniram milhares de fãs, amigos e colegas de trabalho. E seu último pedido foi de ser cremado e parte de suas cinzas foi levada para Maranguape, cidade onde ele nasceu, e o resto para os estúdios Globo. Eu não sei, porque depois falaram isso na época, mas eu não sei se realmente a parte das cinzas dele está realmente lá na Globo. Provavelmente deve estar, até porque foi um pedido que ele fez, então provavelmente deve estar lá mesmo. Mas ele pediu para dividir metade na Globo, metade na cidade natal dele, que vem a ser Maranguape. Bom, esse é o nosso especial sobre Chico Anísio, que eu ia falar sobre ele na segunda temporada. Na terceira não acontecia, mas eu falei, olha, esse ano, na data que tá saindo esse vídeo, se completam 11 anos sua partida, tanto que nessa data eu tô soltando numa quinta-feira, que é o que tá completando os 11 anos, mas vocês sabem que o arquivo especial sai toda sexta-feira, 6h30. Às vezes se tiver imprevisto, sexta sim, sexta não, mas hoje tá saindo por motivo especial aqui. Claro que essa homenagem não será nada perto da altura do que foi Chico Anísio, do que ele representa, mas é uma singela homenagem aqui do Arquivo Especial para esse ícone, esse gênio do humor, que fez tudo isso pelo Brasil, pela cultura brasileira. Então, se vocês gostam de Chico Anísio, se vocês são fãs, se vocês inclusive são familiares de Chico Anísio, se eu fiz essa divulgação chegar até vocês, comentem aqui o que vocês achavam do Chico, seus personagens favoritos, momentos com ele, tudo. Que eu vou estar lendo e respondendo ao longo da semana. Então, se inscrevam no canal, deixe o like de vocês, ative o sininho. E semana que vem estou de volta com mais um episódio do Arquivo Especial, porque essa temporada tá, ó, ícones, entendeu? Tá de peso essa temporada. Então, se vocês já fizeram esse favor pra mim, um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo. Se Deus quiser adquirir axé para todos vocês. E Chico Anísio, descanse em paz e obrigada por tudo. Não me acho melhor do que ninguém. Também não me acho pior do que ninguém.
sei que vou morrer e não tenho medo de morrer, tenho pena de morrer. Porque eu morrendo eu não vou ver meus netos crescerem, meus bisnetos e tal. E isso me dá pena de morrer, mas medo de morrer não tenho. Eu sou isso aí, eu sou um teimoso, eu tenho 80 anos, o povo gosta de mim. E isso para mim vale. Eu fico emocionado de falar isso. Estou querendo renovar meu contrato, se possível por mais 20, porque até os 100 eu vou. Devo ir. Talvez eu vá.